bastante animada para apresentar para vocês as letras na sequência que aparecem na ordem alfabética. E dessa vez eu vou apresentar para vocês uma letra que vocês já conhecem, mas que nós precisamos apresentar para seguir a ordem certinha, conforme eu fiz com as demais, né? E essa letra é a letra que faz o som assim, li, 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 li. Lembram dela? Da palavra liberdade. Para representarmos essas letras, vocês se lembram, né? Então vamos colocar todos os nossos dedos apontando para o céu, parecendo até nos indicar que para termos a verdadeira liberdade, somente através de Jesus. Sabem por quê? Existe um versículo na Bíblia que fala o seguinte, ó, esse versículo aqui, que fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, está escrito aqui em Gálatas 5:1, tá? Vou repetir. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas, gente, Jesus Cristo nos libertou de quê? Nós aprendemos que quando o primeiro homem desobedeceu a Deus, ele, porque desobedeceu, caiu sobre toda a humanidade um castigo que Deus já havia avisado, né? Que podia fazer tudo. Quer dizer, Deus dava liberdade para o homem fazer de tudo que ele quisesse, menos uma determinada coisa, que vocês se lembram, né? Era não tocar, não comer numa árvore que ficava no meio do jardim do Éden e que Deus disse que ali eles podiam comer de todos os frutos, menos aquele fruto que estava ali. Deus, na realidade, o que ele queria realmente, talvez não fosse apenas para testar a obediência daquele primeiro homem. Mas, infelizmente, ele falhou. E, por causa disso, veio a consequência, não é, da desobediência dele. Então, quando nós nos referimos à liberdade, estamos falando assim, Jesus Cristo nos libertou o quê? Nos deu a liberdade porque nós ficamos cativos, né, do pecado e consequentemente, como resultado da desobediência, o castigo, então, foi a morte espiritual, quer dizer, desligamento, né, afastamento, separação de Deus e depois também a morte física do nosso corpo, não é? Deus não nos fez para morrermos, Deus nos fez para sermos eternos, conforme Ele é eterno, porque nós temos em nós o sopro divino, não é? Nós temos em nós o Espírito de Deus, que é eterno, uma partícula que vem de Deus e que é eterna. Então, a liberdade, a letra liberdade, faz esse som, li, 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 li. Os dedos, tanto podemos fazer com a mão direita como com a mão esquerda, mostrando o quê? Que a liberdade é aquele livre-arbítrio que nos dá a oportunidade de fazermos o que quisermos, mas nos lembrando que se nós fazermos o bem, as consequências são boas, e quando fazemos o mal, temos também consequências que podem até nos levar à morte, tá bom? Então, hoje, nessa 12ª letra, nós vamos ficar conhecendo, vamos ficar relembrando, então, esta letra. Nessa primeira atividade que nós iremos fazer, nós vamos fazer uma brincadeira que eu digo assim, é a brincadeira do 1, 2, 3. Nessa brincadeira, eu vou fazer um treino para que nós possamos ler sem fazer nenhum som. E
por isso, vocês vão prestar atenção, porque eu vou dar 2 exemplos, né? E vai ser assim. As palavras trissílabas estão apresentadas nessa lâmina que está dobrada em 3 pedacinhos. Então, eu vou mostrar a primeira, eu vou fazer assim, aí vocês na cabeça de vocês veem, K. Eu abro e digo 2, vocês leem a sílaba. Aí eu digo 3, aí a Lília bate uma palma e vocês aí têm que dizer a palavra, o quê? Caneta. Então, se vocês tiverem acertado, vocês vão fazer assim, em qualquer papel aí que vocês tenham, um pauzinho em pé. Se vocês tiverem esquecido de alguma sílaba ou tiverem errado a palavra, vocês vão botar um pauzinho deitado. Ou perdeu, né? Caiu, não ficou em pé, não se sustentou, né? Então, a gente vai fazer assim, tá? Vocês vão ganhar 2 pontos de lambugem, porque essa daqui vocês já podem botar um pauzinho em pé, porque é treino, mas eu quero, são 30 palavras. Nós vamos fazer rapidinho, não fiquem assustados não, porque esse vai rápido. Então, coloquem um pauzinho em pé porque acertaram. E no final eu vou apresentar um score. Se vocês acertaram de 30 até 27, quer dizer, se vocês contarem, quando contarem os pauzinhos, chegar até 27, vocês estão assim, excelentes, quer dizer, muito bom. Porque errar é humano, né? Todo mundo erra. Então a gente pode ter um errinho ou outro, mas mesmo assim está excelente. Agora, se vocês tiverem de 26 até 20, eu digo que vocês estão muito bem, ótimo, porque errar só 10 é uma vacilada só, né? Se acertarem de 19 a 15, vocês estão bons, porque acertaram metade logo nesse começo, que eu estou começando a dar noção, então está bom. Se acertarem de 14 a 10, aí vocês estão regular, não muito bom não, mas estão indo. Agora, se acertar 9 para menos, aí eu vou dizer para vocês que vocês têm que prestar, mais atenção. Não estão prestando atenção direitinho ao que eu estou falando aqui. Então, sabe o que vocês vão ter que fazer? Como recuperação, fazer de novo as 30 palavras, ouvindo as respostas e estudando. 1, 2, 3. Luneta. Luneta. Acertaram? Muito bem. Outra. 1, 2, 3. Bonito. Bonito. Outra. 1, 2, 3. Gaveta. Gaveta. Próxima. 1, 2, 3. Janela. Próxima. 1, 2, 3. Menina. Menina. Próxima. 1, 2, 3. Essa é difícil, né? Pepino. Pepino, o nome de um legume, né? Pepino. Vocês gostam de pepino? Eu não gosto muito, não. É gostoso, mas é bom. Todos os legumes fazem bem para a saúde, então temos que gostar, né? Então vamos lá. A próxima, hein? 1, 2,
Próxima. 1, 2, 3. Pipoca. Pipoca. Gostoso, né? Pipoca. Próxima. 1, 2, 3. Essa tá difícil, né? Tucano. Tucano. Aquela situação que eu falei, o A perto da letra com som da mamãe do neném, ele fica manhoso. Então, em vez de ser A, ele fica an. Por isso que nós falamos tucano. Tucano. Nome daquela ave bonita que tem um bico grande, né? Tucano. Agora, essa daqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Menino. Menino. Vocês estão lembrando de botar o pauzinho em pezinho quando acertaram? E um deitadinho quando erraram? Não esqueçam, hein? Para depois fazer a avaliação. É só uma brincadeira, como eu falei para vocês. É uma brincadeirinha para a gente fazer a apresentação das palavras um pouquinho diferente, né? E também para vocês prestarem mais atenção, tá? Então, vamos lá. Agora, 1, 2, 3. Caneca. Caneca. A próxima, essa. 1, 2, 3. E agora, banana. Que frutinha gostosa, né? Eu acho que não tem quem não goste, né, de banana. Eu gosto muito. Muito bem. Acertaram? Pauzinho em pé. Erraram? Deitadinho. Agora a próxima palavra, hein? Palavra, ó. 1, 2, 3. Tomate. Essa letra, como vocês, eu ainda não trabalhei muito, quando vocês olharem ela, parece um pouquinho de uma coisinha, que nós estamos chegando dia de ensiná-la, mas por enquanto, né, ela está entrando nas palavras de penetra, mas é porque eu estou alinhavando essa letrinha ainda. Então, tomate. Nós, a palavra é escrita tomate, mas nós não falamos tomate, nós sempre falamos tomate, principalmente os carioca, né? Tem esse hábito, tomate, né? Mas é o E, né? Não vamos esquecer disso. Agora, vamos para outra série. Vamos olhar bem. 1, 2, 3. E que será isso aqui? Olha só, javali. Javali. Vocês já viram um javali? Eu queria muito ter arranjado uma gravura para mostrar, mas não deu tempo de procurar. Javali. O javali é um animal selvagem que parece assim, um porco do mato, só que ele é maior. Ele também tem uns dentes assim para fora, umas presas para fora. É o javali. Tá? A palavra seguinte, vamos lá. 1, 2, 3. Cavalo. A próxima. 1, 2, 3. Camelo. Camelo, não é? Vamos ver agora esta daqui. 1, 2, 3. Macaco. Macaco. Próxima.
Fizemos uma série de nomes de animais, né? Agora vamos ver essa. 1, 2, 3. Cabelo, cabelo. Oh, que coisa boa termos cabelos, né? Mas também ficam bem, né? Ficam bonitos. Tem gente que passa a máquina, né? Para ficar careca, então também fica bonito. Muito bem. Agora aqui. 1, 2, 3. Melado, melado. Você já comeu melado? Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Então, cuidado, se você nunca comeu, toma cuidado. Isso é um ditado popular, né? Que eu ouvia muito falar, mas tem outro significado, né? Quem nunca fez uma coisa, quando vai fazer pela primeira vez, ou faz se exibindo, ou então vai fazer e faz tudo de qualquer maneira, né? Mais ou menos nesse sentido. Vamos à palavra seguinte. 1, 2, 3. Jujuba, jujuba. O nome de uma bala, coisa docinha, né? Gostosa também. Próxima. 1, 2, 3. Bigode, bigode. Às vezes, os homens que não têm cabelo gostam de deixar um bigode, uma barba, né? Falta aqui, então vai sobrar aqui embaixo. Só uma brincadeirinha, tá? Para ficar mais atraente a aula. Essa daqui. 1, 2, 3. Comida, comida. A próxima. 1, 2, 3. Fivela, fivela do cinto, a fivela do sapato, fivela. Próxima é a palavra 1, 2, tchan, 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 3. O que está escrito? Balada. Balada. Marquem o tracinho em pé, se acertaram. Se erraram, vocês, tracinho deitado. Desabou, caiu. E agora essa daqui. 1, 2, 3. O que está escrito? Jogada. Jogada de mestre, né? E a última. 1, 2, 3. Maluco, maluco. Então, vocês gostaram dessa brincadeira? Bom, foi uma atividade um pouquinho diferente, né? Mas nós vamos continuar trabalhando agora com as letrinhas trissílabas. E vamos, então, pegar o nosso caderno para nós, então, trabalharmos, escrevermos, fazermos também uma atividade que é um pouquinho diferente, mas que vocês vão experimentar. Eu acho que vocês vão gostar. Então, pegando o caderno, nós vamos trabalhar no nosso caderno agora, escrevendo algumas palavras que têm essa letra com som que nós já falamos, que nós estamos relembrando hoje, essa letra que faz li, da palavra liberdade, né? Da palavra liberdade. Mas eu vou mostrar para vocês essa folha que
mostra o seguinte, ela mostra a letra que faz esse som li, a maiúscula e a minúscula. Agora, vocês estão vendo aqui esse desenho. E vocês sabem o que esse desenho está representando? Para mim, no meu objetivo de apresentar esse desenho é o seguinte, que esta mão que está puxando uma corrente que quebrou as algemas, aquela parte que prende, né, o pulso, essa mão aqui representa a mão de Jesus, porque Jesus, ele tem poder para libertar o nosso coração de todos aqueles sentimentos ruins que nós devemos lutar para tirar. Por exemplo, a gente ter ódio do outro, a gente ter inveja, nós temos ciúmes, nós cobiçarmos as coisas dos outros, né? Nós sermos gananciosos, queremos tudo para nós, sermos avarentos. Há pessoas que têm um amor ao dinheiro que ela não gasta dinheiro nem com ela mesma. E são muitos sentimentos que são prejudiciais para a própria pessoa. Então, Jesus, ele nos disse, em certa ocasião, e há um versículo que fala: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Por quê? Porque ele tem poder para isso, não é? E como Filho de Deus, como o Deus humanado, ele tem esse poder. Então, nessa representação da palavra liberdade que está aqui, eu quis colocar esse coração, um coração com um pano de fundo e essa mão puxando então essa corrente, mostrando que não as algemas foram quebradas pelo poder de Jesus, tá? Então, aqui a letra que representa a liberdade, a maiúscula, que é feita, não é? Da mesma forma, de cima para baixo, mas ela tem um tracinho na horizontal também, um tracinho menor. E ela, na letra script, né, ela é apenas uma haste bem grande que encosta na linha de cima e na linha de baixo, tá? E, então, aqui vocês têm alguns desenhos que são os que vocês vão fazer hoje no caderno. Por isso que eu falei que vocês, é uma atividade diferente, porque hoje vocês, antes de escreverem a palavra, vão desenhar. Então, estão desenhadas aqui algumas figuras que são fáceis de desenhar, que até eu mesmo, que não sou boa para desenhar, consegui fazer. Então, vocês vão fazer assim, o desenho de uma lua. Embaixo do desenho da lua, vocês vão fazer a palavra lua. Vão fazer, então, assim, ó. Lua. Lua. Fizeram assim? Palavra lua. Vamos dar um espaçozinho de mais ou menos um dedo e vamos desenhar uma bola. Eu fiz uma bola aqui com um tracinho só para ficar bonitinho, com bastante cor. Se vocês quiserem, vocês façam a bola do jeito que vocês acharem melhor. Pode ser qualquer tipo de bola. E para nós escrevermos, então, a palavra bola. Lá. Bola. Fizeram assim? Próximo desenho, vocês vão dar um espaçozinho, né? Mais ou menos um dedo e meio, dois. E vamos fazer aqui do lado uma vela, né? Uma vela. Então, vocês vão fazer e embaixo vão escrever a palavra vela. 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 Ó. Vela.
lá, vela. Agora, mesmo que tenha sobrado espaço, não faz mal não. Passa para baixo, abaixo da lua, vocês vão desenhar uma lata. Também não é difícil, né, desenhar. Eu acho que vocês vão conseguir desenhar lata. E embaixo vão escrever a palavra lata. Então, vocês formaram a palavra assim, ó. Lá, lata. Tá? Quando vocês forem escrever, aí vocês podem fazer o barulhinho para vocês, tá? Para você lembrar bem qual a letra com som que vai entrar. Então, só na hora de ler que nós vamos ler antes de pronunciarmos, sem fazer o barulhinho, tá? Lata. Depois, vocês vão fazer este desenho aqui, ó. O desenho de um bule, como se fosse fazendo uma lata um pouquinho mais estreito, né? Uma alcinha, uma tampinha. Assim, bule. E vamos escrever a palavra bule. Ó, letra da bondade, né? Bu. Bu. Le. Bule. Bule. Acertaram? Se erraram, peguem a borrachinha e emendem para ficar direitinho o trabalho, tá? O próximo desenho já é mais complicadinho, que é o desenho de um bolo. Mas se vocês tiverem dificuldade, faça que nem a lata mesmo, bota só umas velhinhas e um foguinho que fica bom. Bolo. 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 Bom? Acertaram? Agora, vocês vão passar para lima. É a palavra lima. Eu não tive como desenhar uma lima melhor. Eu quero a palavra lima, porque eu quero uma palavra que entre a letra com som mamamamam. Por isso eu escolhi a palavra lima. E também porque é um desenho fácil de fazer, né? Aí não botei nem o cabinho, nem nada, para não ficar muito parecido com laranja. Mas é a palavra lima. Então vamos lá? Lima. Então, lima. Acertaram? Lima. Agora, esse desenho para mim foi o mais difícil de fazer, porque eu sou ruim para desenhar, né? Eu quis desenhar uma bica. Uma bica. Bica. Vejam se vocês conseguem fazer melhor do que essa daqui. Então vamos lá. Bica. Então, vamos lá. K. Com A no final. Bica. Assim. Ficou legal? Fizeram direitinho? Ótimo. Então, a última palavrinha, o desenho também é muito feio, mas é aquela luva que o lixeiro usa, aquela luva bem grandona, sabe? Aí, não é daquelas luvas rendadas bonitas, luva do lixeiro, luva de lavar louça também, né? Que às vezes eu pego para lavar, para não estragar minhas unhas. Luva. Vá. Luva. Tá? Oi. Meu caderno já está ficando pesado. Bom, então, e agora a atividade que eu não posso deixar de passar para vocês, porque, como eu disse para vocês, tanto a leitura como a escrita são atividades de treino. Quanto mais nós formos escrevendo,
melhor nós vamos escrever. Quanto mais nós lermos, com mais habilidade nós vamos ler. Então, essa atividade que nós vamos fazer agora é uma cópia de frases que se referem a alguns desenhos que nós fizemos aqui, tá bom? Então, vocês vão fazer um esforço de copiar a primeira frase e vocês vão ler e copiar. Então, a primeira frase diz assim: a vela apagou. A maiúsculo e um pontinho no final da frase, tá? A segunda frase, vamos pular uma linha e vamos ver essa frase afirmativa, que diz: a lua é bela. Lembrando que tem que haver um espaçamento de uma palavra para outra. Então, você fala a, acabou a palavra a, não pode escrever mais nada junto dela, tem que dar um espaço para escrever a palavra lua. Depois dá um espaço para colocar o é, esse é com acento agudo, porque se não puser o acento agudo, ela fica sendo e. Temos que pronunciar e, se não tiver o acento. E, por fim, a palavra bela. E o pontinho no final. A terceira frase. A lima. Aí é aquela palavrinha não. A lima não é o quê? Doce. Lembram-se daquela regrinha que a letrinha do coração, perto do E e perto do I, o coração muda, o som muda. Em vez de ficar, ela faz o som de S. E acho que até mesmo ela faz o som da sinalização, daquela letra que faz a sinalização, para vocês lembrarem bem que não tem cedilha e que ela faz um som diferente, tá bom? Então está a frase: a lima não é doce, tá? E para terminar, a penúltima frase. A penúltima frase é uma frase interrogativa que diz assim: no bule tem café? No bule tem café? Esse pontinho que termina essa frase é chamado ponto de interrogação, que nos avisa que a frase é uma pergunta, tá? Está fazendo uma interrogação. No bule tem café? Não está dizendo nem que tem nem que não tem, né? Está em dúvida, a pessoa está perguntando. Então, copiem também assim e depois disso pulem a linha para fazer a frase final, que diz o seguinte: o bolo está. Lembre-se que se não tivesse acento agudo no A, fica a palavra esta. Esta. Eu digo, esta caixa é boa para o que eu preciso. Esta. Agora, se eu quero dizer está, então já tem que ter esse acento agudo no A. Está. O bolo está na mesa. Ponto final. Agora, se vocês, por acaso eu falei muito rápido, não deu para vocês terminarem, vocês, por favor, vocês voltem, façam um print aí. Então, vocês vão virar a folha e nesta folha aqui de trás, vocês vão fazer o seguinte: é um dever de casa, vocês vão escolher 5 desses desenhos, esses desenhos que estão representam essas frases aqui, vocês vão copiar a frase e fazer o desenho que se refere a essa frase, fazer do lado. Façam um quadrinho antes e copiem a frase, ou façam um quadrinho no final. Tá? Vamos
é o trabalho de casa. Vocês vão, aí no caso, vocês vão ter que ler sozinhos. Então, a vela apagou, né? Então, vamos procurar onde é que tá a vela. Então, essa frase aqui tem que entrar do lado da vela. A lua é bela. Faz o desenho e do lado vocês copiem as frases, tá? Vai ser esse o dever de casa. E falando em dever de casa, vamos ver agora, vocês fizeram o dever de casa que eu passei na aula passada? Bom, se fizeram, parabéns, ótimo, vamos ver se vocês acertaram. Se não fizeram, vocês vão completar comigo agora, sem problema nenhum. Vocês copiem conforme está, eu completei aqui, e depois em casa copiem novamente a palavra, lendo e copiando. Lendo e copiando a palavra, as 14 palavras que vão encerrar essa parte, essa atividade aqui de dever de casa, tá? Então, a palavra 1 era a palavra amigo, ou então amiga. Quem colocou amigo acertou. Quem colocou amiga também acertou, tá? Podia ser ou amigo ou amiga, porque eu botei assim, coloque a sílaba que falta. Então, qualquer uma das duas estava certa. A palavra 2, sabido. Podia ser sabido ou sabida. Se vocês não fizeram, se esqueceram ou não copiaram, vão fazendo agora, não é? Vão completando agora. A palavra 3 é a palavra dívida. Essa palavra, ela, para ser dívida, tem que ter um acento agudo no i. Mas podia também ser assim, eu divido as minhas balas com meu irmão. Aí, no caso, se colocou divido, aí não precisa esse acento. Agora, se pensou em dívida, então tem que botar um acentinho no primeiro i, nesse primeiro i aqui perto da letra dos dedos. Palavra 4, calado ou calada, não é? Qualquer um dos dois servir. 5, colega. Tanto eu digo, aquele rapaz é meu colega, como eu digo, aquela moça é minha colega. Aqui. 6, maluco. Um homem maluco, uma mulher maluca. Então eu digo que maluco é uma palavra que é do gênero masculino. Maluca é uma palavra do gênero feminino. Depois, a palavra 7, boneca. Existe também boneco, né? Mas o mais comum é a palavra boneca, né? Mas quem botou boneco também não está errado, porque aquela Barbie tinha um namorado, né? Era um boneco que representava o namorado da Barbie, então pode ser boneco também. Depois, a palavra 8 é a palavra fivela. Aí é um objeto, é um nome comum, então, no caso, não tem fivelo, né? Tem fivela mesmo. Palavra 9 é a palavra cavalo. Não, o feminino de cavalo não é cavalo, por favor. É a palavra égua, tá? Então, eu digo, o cavalo e a égua pastavam na fazenda, pastavam no pasto, estavam no pasto, né? Então, cavalo, aqui só podia ser, então, cavalo, não podia ser cavalo. Aqui, no 10, tijolo. Todo mundo sabe o que é. Número 11, recado. Acertaram? Número 12, sacola.
não podia ser outra palavra. Só se fosse sacolinha, mas como eu pedi a sílaba, então só poderia completar com uma sílaba. Vocês prestem também bastante atenção no enunciado do exercício, tá? Para fazer exatamente o que está sendo pedido, tá bom? Aqui depois a palavra 13 é o nome de um animalzinho, né? Ele está escrito aqui jabuti, jabuti. E a última palavra, a palavra bigode. Bom, vocês, se completaram agora, provavelmente não copiaram aqui do lado, né? Então, quem completou agora, copia então em casa todas essas palavras, procurando ler com bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, volte a exercícios das páginas anteriores, tá? Vocês façam a parte de vocês para que as coisas, né, se desenvolvam melhor, tá bom? Agora, se fizeram e copiaram, parabéns, eu fico muito contente quando os meus alunos obedecem às ordens apresentadas. É que nem a mesma situação de Deus, né? A mesma situação do nosso pai e da nossa mãe, que ficam contentes quando os filhos obedecem aos ensinamentos, obedecem às ordens, tá? Bom, nós vamos para a última atividade que nós vamos fazer agora, mas que vai ser assim, somente para prestar atenção, porque eu vou mostrar para vocês uma gravura aqui que apresenta uma cena que mostra uma situação de liberdade. Então, com a palavra liberdade. E vocês sabem, o Dudu e a Vevé estavam folheando um livro e depararam com essa gravura. E então, seu Moisés estava do lado lendo o jornal e eles então chegaram e perguntaram para o seu Moisés: ué, o que está acontecendo aqui? Olha bem, está uma luminosidade e correntes caindo do braço desse homem, e esses dois homens caídos aqui, desmaiados. O que aconteceu? O que pode ter acontecido? E vocês podem acreditar, o seu Moisés lembrou-se de um texto que é narrado na Bíblia e que representa a historinha dessa gravura, que eu vou terminar a aula contando para vocês o que aconteceu. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava ao povo, ele então continuou mandando prender a outros. E quando ele prendeu então a Pedro, era esse homem aqui, chamava-se Pedro, né? um dos apóstolos, né, do Senhor Jesus. E então colocou numa cadeia e colocou entre dois guardas que o prendiam, com cadeias. E eles então, ele ficou esperando que chegasse a Páscoa, quando então ele ia apresentar a Pedro para também talvez sacrificá-los, talvez fazer alguma coisa para agradar ao povo, conforme havia acontecido anteriormente. Pedro, então, estava sendo guardado na prisão, mas vocês sabem, na igreja, os membros da igreja oravam muito por Pedro, pediam a Deus para dar o livramento para ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo ao povo, nessa mesma noite, quando Pedro estava dormindo entre os soldados, ligado por cadeias, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu como uma luz na prisão. Então o anjo entrou e, tocando em Pedro, despertou, dizendo:
levanta-te depressa. E na mesma hora caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava acontecendo. Então o Pedro cuidava que estava vendo alguma visão. E aí eles saíram, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, eles chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu intentava fazer contra mim. E foi então rapidamente para a casa de Maria, onde a igreja estava reunida. E todos se alegraram muito quando viram o apóstolo Pedro são e salvo no meio deles. Essa narrativa que o senhor Moisés contou para a Vevé e para o Dudu encontra-se registrada no livro de Atos, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 11. E mostram que Pedro foi preso porque obedeceu à lei de Deus, não é? Que era ensinar o evangelho para aquele povo. O povo rejeitou, mas ele não cumpriu a lei dos homens, que era a lei de Herodes, e por causa disso ele foi preso. Mas nós devemos lembrar que devemos buscar sempre agradar a Deus e fazer a vontade de Deus para termos uma vida feliz aqui na terra e garantirmos a vida eterna lá quando estivermos depois que nós partirmos aqui desse mundo, tá? Concluindo a aula de hoje, quero dizer para vocês que todos nós temos liberdade para crer ou no que quisermos, né? E essa história que eu contei não é uma história que foi uma realidade, mas nós temos liberdade para crer ou descrer, não somente disso, mas de tudo, de coisas que nos contam, né? E nós sabemos que o contrário de liberdade é prisão, não é? Ou é punição, mas como o contrário de verdade é mentira. Mas, embora todas as pessoas se achem livres, porque todos nós achamos livres, né? Mas infelizmente nem todas as pessoas são livres, porque existem pessoas que estão cativas de vícios, como fumo, bebida, como estão cativas também a uso de drogas, de pornografia, de mentira, desonestidade, fofoca, não é? E elas são cativas desse vício e mesmo sabendo que isso causa um prejuízo para a saúde delas, que causam prejuízo para a sociedade também, para as pessoas que as cercam, elas não consideram, não têm domínio para se libertarem dessas coisas, né? Mas, por isso, nós vamos nos lembrar, né, que quando tivermos qualquer coisa que nos torne presos, cativos, alguma coisa, vamos pedir para Jesus que nos ajude. E vocês podem ter certeza, eu posso garantir, que se vocês colocarem nas mãos de Jesus os problemas de vocês, crendo que Ele é o Filho de Deus e que Ele tem poder para resolver qualquer problema, por certo, vocês serão mais do que vitoriosos, assim como o apóstolo Pedro foi, porque ele se libertou daquela prisão pela mão poderosa do onipotente Deus, que mandou o seu anjo ali para libertá-lo de talvez até da morte, porque o povo está virado e ia castigá-lo. Bom, minha gente, eu estou parando por aqui, teria muita coisa para dizer, mas ficará para uma próxima ocasião, né? Porque
Agora nós temos só que nos despedirmos. E eu espero ver vocês através do próximo vídeo e espero também que vocês recebam o meu carinho, a minha atenção, um beijinho no coração e um abraço virtual, tá? Para vocês, com a ajuda e a proteção de Deus. Até a próxima aula, tá? Tchau, tchau. Um beijinho.